Então, de maneira didática, nós podemos também dividir o sistema imune entre sistema imune inato ou não específico, ou que pode ser chamado também de primeira linha de defesa, ou de sistema imune adaptativo, que é o específico, a segunda linha de defesa, que ele protege de uma reexposição a algum agente externo, algum tipo de agente externo. Tá? E tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo possuem componentes celulares e componentes humorais. Tá? Eu vou explicar para vocês o que significa isso aí para frente. Mas então grava isso. O sistema imune pode ser dividido em sistema imune inato, sistema imune adaptativo, e que tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo possuem componentes celulares e componentes humorais. Ainda em relação ao sistema imune, nós podemos dizer o quê? Que existem células que nós classificamos do ponto de vista embriológico em células mieloides e células linfóides. As células mieloides são aquelas que vão dar origem às células granulocíticas. O que significa isso? São aquelas células que possuem grânulos. E esses grânulos nas células, que eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de neutrófilos, basófilos e eosinófilos, essas células granulocíticas que possuem grânulos, esses grânulos são grânulos de secreção. Nós chamamos isso de grânulos de secreção porque secretam substâncias que vão contribuir para a resposta imunitária. Tá? Então, dentre as células mieloides, elas vão dar origem às células mieloides granulocíticas, que vão dar origem aos neutrófilos, aos basófilos e aos eosinófilos, e as células mieloides, que vão dar origem também às células monocíticas, que vão dar origem depois aos macrófagos, às células de Kupffer e às células dendríticas, que eu vou mostrar depois mais para frente para vocês o que são cada uma dessas células. Além disso, nós temos também o que? As células de origem linfóide. Então, elas basicamente dão origem àquilo que nós chamamos de linfócitos T. Ok? Linfócitos T, células T, que dão origem às células T auxiliares, às células T supressoras e às células T citotóxicas. Então, as células linfóides dão origem às células T, e essas células T, basicamente nós temos 3 subtipos de células T. Células T auxiliares, células T supressoras e células T citotóxicas. Cabe ressaltar, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, que o quê? Que essas células T, tanto as auxiliares, quanto as supressoras, quanto as citotóxicas, elas apresentam, na verdade, também vários subtipos de células. Tá? Então nós temos células T, por exemplo, auxiliares do tipo 1, do tipo 2, do tipo 9, do tipo 17, ok? E aí eu vou explicar depois isso mais para frente. Além disso, as células linfóides também dão origem às células B, chamado de linfócitos B, que depois vão dar origem aos plasmócitos, que são células especializadas, certo, na produção de imunoglobulinas. E além disso, nós temos também as células linfóides que dão origem às células NK. O que significa essas células NK? São chamadas células natural killer ou células simplesmente matadoras naturais, ou para algumas traduções nós vamos encontrar também matadoras profissionais. Ok? Em relação ao sistema imune ainda, inato e adaptativo, vamos dar alguns exemplos. Né? Dentre os componentes humorais, certo, do sistema imune inato, nós temos aqui proteínas, chamadas proteínas do sistema complemento, citocinas, quimiocinas, certo? E receptores de diversas substâncias. Fora isso, o que nós temos? Nós temos também como componentes celulares da resposta imune inata, principalmente, mas não exclusivamente, os macrófagos e os neutrófilos. Ok?
E em relação ao sistema imune adaptativo, nós podemos citar como um dos principais componentes humorais do sistema imune adaptativo anticorpos, certo? Imunoglobulinas lá E, imunoglobulinas M, imunoglobulina D, né? Então nós temos lá as IgEs, IgMs, IgDs, IgAs, ok? São as diferentes imunoglobulinas. Cabe ressaltar que, embora isso não esteja aqui nesse slide, várias citocinas aqui, ó, também fazem parte do sistema humoral imune adaptativo. E além disso, o que mais que nós temos? Nós temos também, como componentes do sistema imune adaptativo celular, principalmente células T e células B. Ok? Então, quando eu falo células T e células B, eu estou falando em linfócitos T e linfócitos B. Além disso, o que mais que nós temos? Nós podemos ainda fazer uma rápida revisão aqui em relação à origem das células do sistema imune. E poderíamos dizer o quê? Certo? Dá uma olhadinha aqui nessa seta. Sistema periférico e medula óssea. Então aqui a gente pode chamar, ler esse sistema periférico que eu estou apontando aqui, ó, como sangue, como células circulantes do sangue, e aqui em cima células da medula óssea. Então o que nós temos? Nós temos basicamente a célula estaminal, ou célula tronco da medula óssea, que vai se diferenciar em megacariócito, e esse megacariócito se diferencia em plaquetas. Ok? Temos a célula tronco ali da na medula óssea, que se diferencia em eritroblasto, e esse eritroblasto depois vai se diferenciar nas hemácias, células vermelhas aí do nosso sangue. E aí nós temos o quê? Mais duas vias. Essa célula tronco da medula óssea se diferenciando em um precursor mieloide, e esse precursor mieloide dando origem então aos leucócitos propriamente dito, como os basófilos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Lembrando que o monócito vai se diferenciar depois aqui embaixo onde eu estou apontando, em macrófago, e esse basófilo depois vai se diferenciar aqui em mastócito. E temos também, além do precursor mieloide, nós temos também o precursor linfóide. Esse precursor linfóide, então, ele vai dar origem às células ou linfócitos T e às células ou linfócitos B. E aí vem então uma pergunta: poxa, mas como é que essas células, como é que esses componentes humorais, como é que esses componentes celulares, né, trabalham? Né? Nós poderíamos fazer essa pergunta de outra forma. Mas como que o sistema imune então trabalha? Primeiro, certo? Nós temos aqui um exemplo de um micro-organismo, uma bactéria extracelular. Aqui nós temos um exemplo como um micro-organismo sendo o quê? Fagocitado por um macrófago. Então o macrófago vai fagocitar, ele vai engolfar ou englobar, certo? Essa bactéria, trazer para dentro dele, né? Normalmente um macrófago consegue ingerir em torno de até 100 bactérias antes que ele morra. Então ele ingere em torno, dependendo do tamanho desse macrófago, até 100 bactérias antes que ele morra. E o que mais? Nós temos aqui micro-organismos também intracelulares, por exemplo, vírus, que na verdade usam o ambiente intracelular para se reproduzir, né? Então nós temos aqui a replicação de um vírus dentro da célula infectada, ok? Nesse caso, como é que esse vírus vai ser eliminado? Certo? Essa célula infectada vai ter contato com um linfócito T, certo? E as substâncias liberadas por esse linfócito T vão fazer o que? A lise, a quebra da célula infectada. A partir do momento que essa célula capturou esse vírus na verdade foi internalizado, não é que ela capturou, ele foi internalizado para dentro da célula. Ele teve o contato com o linfócito T, e as substâncias liberadas pelo linfócito T levaram a lise celular, certo? Então isso leva à morte desses vírus. Aqui em relação às bactérias, o primeiro processo, como eu disse para vocês, é esse processo de fagocitose por macrófago, que pode ou não ser intermediado por linfócito T. Esse linfócito T interagindo com o macrófago
vai levar a uma ativação desse macrófago, induzindo a liberação de várias substâncias por esse macrófago, levando então à morte de bactérias. A gente chama aqui a morte microbiana. E por último aqui, que na verdade é o primeiro, certo? Nós demos o exemplo de uma bactéria extracelular, que vai ser o que? Reconhecida. Tá vendo? Isso parece um Y aqui, esses Y aqui no linfócito B, certo? Então esses Y, eles significam receptores. Eles são receptores que reconhecem essa bactéria. Isso leva a uma ativação desse linfócito B. Esse linfócito B passa a produzir secretar, produzir e sintetizar, né, anticorpos, ligando-se nessa bactéria, de maneira que essa bactéria pode ser então eliminada. Certo? Então assim, são basicamente 3 mecanismos diferentes que eu estou dando de exemplo para vocês. Primeiro de imunidade, resposta à imunidade humoral, mediada por linfócito B, certo? Depois por anticorpo. A imunidade mediada por célula, né? Mediada por interação entre macrófago e linfócito T. E aqui, na verdade, entre a interação também, poderia ser, por exemplo, de macrófagos ou, por exemplo, de neutrófilo, com o linfócito T, levando a lise da célula infectada. Aqui nós temos um outro exemplo, certo? De um linfócito B, como eu acabei de explicar para vocês, reconhecendo um antígeno, certo? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um alérgeno, certo? Esse antígeno, esse linfócito B, entregando aqui, ó, essa setinha simbolizando a entrega desse antígeno a uma outra célula, né? No caso aqui é um linfócito B, um plasmócito, fazendo o quê? Levando a secreção de anticorpos para combater esse antígeno. Né? É o mesmo exemplo explicado de uma maneira diferente que eu acabei de dar para vocês. Depois tem aqui o linfócito T auxiliar, certo? Uma célula apresentando antígenos. Então essa célula captura um antígeno, apresenta para o linfócito T. Esse linfócito T é ativado, produz uma série de citocinas, e essas citocinas levam à ativação. Né? O que significa dizer ativação? A proliferação e diferenciação, tanto dos linfócitos T quanto dos linfócitos B, leva a uma ativação de macrófagos, e a resposta que nós temos aqui é uma resposta inflamatória. E por último aqui um linfócito T citotóxico, certo? Que também tem uma célula-alvo expressando um antígeno. Ele vai se ligar com esse linfócito T citotóxico, ativando esse linfócito T citotóxico, fazendo com que sejam produzidas substâncias que vão levar à lise, à quebra da célula-alvo, levando à morte desse antígeno, dessa substância estranha.